Nessa semana, os magos da linguagem política transformaram anistia em dosimetria. O Brasil testemunhou mais uma rodada de manobras políticas, mágicas, jurídicas, que misturaram acordões de bastidores, pressão institucional e perseguição aberta contra Bolsonaro e a sua família. A votação de urgência da PEC, que seria da anistia, reacendeu esperanças, mas a alegria durou pouco. Todo mundo percebeu a manobra do Centrão para aprovar a anistia trans que eles mesmos fizeram o favor de rebatizar de PL da dosimetria, deixando claro que tinham vendido o gato por lebre. Enquanto isso, o STF segue dobrando a aposta. Novas investigações, novas condenações e restrições contra Jair Bolsonaro. Pesquisas também mostraram que Eduardo Bolsonaro, contra todas as narrativas oficiais, tem força popular e Valdemar Costa Neto segue tropeçando em declarações que revelam suas intenções. A saúde de Bolsonaro volta a ser notícia e os seus supostos aliados continuam na defensiva. Hoje a gente puxa o fio porque ainda teve manifestação da esquerda, quer dizer, que misturou até uma galerinha aí, sei lá, e também tivemos agora, recentemente, acabamos de receber a notícia, gravamos aqui na segunda noite, que teve mais Magnitsky por aí e que também teve mais um monte de visto que foi cancelado. Então, a gente puxa o fio com esses dois caros colegas, Arthur Machado e Kim Paim, que estão sempre conosco. Como estão? Eu tô bem. Então vamos lá, Kim, começa você. Mais do que nunca sofrendo com elegância. Sim, sim. É tanta notícia ruim e boa ao mesmo tempo, né? Você fica meio... Porra. Você se lembra aquela narração do Galvão Bueno na natação? Vai ganhar, vai perder. Vai ganhar, vai perder, vai ganhar. Perdeu, ganhou! Nossos dias tem sido assim. Exatamente. Fala aí, Kim. Kim, o pessoal andou perguntando, o Kim fica sempre muito quieto aí, o que é? O pessoal perguntou o horário que a gente grava. Esse é o programa onde o sol nunca se põe, sabe? É que nem antigamente falava-se do Império Britânico. A gente começa aqui no Brasil, passamos por Portugal e temos a Austrália. Então a gente tem no mundo inteiro, o Kim tá de manhã normalmente, é a primeira coisa que ele faz no dia. O Arthur já tá quase indo dormir, eu também, mais ainda. E não é isso, né? É um programa que tem mais de uma pessoa falando. Eu vou ficar o quê? O microfone ficar 1 hora falando? Não dá também, né? O pessoal tem que entender que, irmão, cada um fala um pouco ao longo do programa. É isso aí. Mas isso? Já que estamos falando de falar, fale você. O que você tem a dizer aí sobre essa semana? Semana que marca aí a guinada do Centrão e a guinada da Globo, do PT. Cada um aí tomando uma direção, tanto em termos eleitorais, em termos de disputa de nacos, de poder, de narrativa. Semana passada, acho que desde que a gente veio até aqui, a pele da anistia já deixou de ser pele da anistia para virar pele da dosimetria. Uma informação que até fiquei sabendo, e até já coloco aqui, aparentemente inédita, não saiu em lugar nenhum na imprensa, mas andaram me falando que desde terça-feira da semana passada, alguns parlamentares, inclusive da direita mesmo, bolsonaristas, sabiam já da grande possibilidade do Paulinho da Força ser o relator. Então, não foi um negócio assim que surgiu do nada. Então, quem caiu de paraquedas saiba, Paulinho da Força foi escolhido relator da anistia, que virou dosimetria, participou de um mega jantar anúncio ao lado do Michel Temer e do Aécio Neves, que eles ressuscitaram o Aécio Neves para isso. E depois a gente pode entrar em mais detalhes sobre toda essa questão da dosimetria e tudo mais. Ao passo que isso foi colocado em votação, requerimento da urgência, depois da Câmara aprovar a questão da PEC das prerrogativas, que começaram a chamar de blindagem, outros já estavam chamando de bandidagem, uma tentativa de tirar a faca do pescoço, né? A faca que o Supremo vem colocando aí no parlamento brasileiro. Eles estão se sentindo meio que coagidos na hora de votar, na hora de expressar algumas opiniões. E isso daí, inclusive, serviu de combustível para subir o tom ao longo da semana, a gritaria, principalmente da imprensa, de alguns setores. Isso também contou com o apoio da MBL, do Partido Novo, dos nossos amigos liberais de sempre. E aí, no domingo, houveram manifestações. Chamaram aí do dia para a noite
chamaram, não foi ninguém comum, né? A gente também pode entrar em mais detalhes na manifestação depois. E a esquerda foi às ruas. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Foi às ruas porque dessa vez os artistas foram lá, né? Foi muito mais um show, né? Um showmício do que uma manifestação política propriamente dita. Não foi nenhuma pauta pró-povo. Foi apenas um posicionamento contrário a esse projeto de lei, né? Que tenta avançar, que a esquerda está chamando de PEC da blindagem. E aí, a gente está gravando hoje na segunda-feira, a Magnitsky deu bom dia, atingiu agora a esposa do ministro, também atingiu o Instituto Lex, e além disso tivemos revogações de vistos, com destaque aí para o Messias e principalmente para o Benedito Gonçalves. O pessoal está comentando muito sobre ele, era o relator na época da inelegibilidade de Bolsonaro, e como essa questão de visto normalmente se estende à família, tem muita gente aí relembrando um vídeo do filho dele, que tava todo bonitinho, com óculos caríssimos, casacos caríssimos, roupas caríssimas, um relógio de mais de 1 milhão. Aí você fala, nossa, e talvez aí o filho do Benedito também não vai poder visitar mais o Mickey, né? Ele e toda a sua família, que gosta muito de luxo. E cá estamos nós. Ele foi o discutindo ministro esses da assuntos. missão dada é missão cumprida, né? Isso, Falou essa ele frase. mesmo, o da missão dada, missão cumprida. Arthur, vamos começar então. Vamos falar dessa manifestação para a gente já passar por isso, que é a coisa mais que aconteceu ontem. O Silvio Navarro falou uma boa. Ele falou, pô, quem diria que a gente ia ver Chico Buarque cantando Cálice, né? Esse pessoal cantando a música Cálice, que foi feita por causa da censura, para censurar os opositores, né? Que é o que os caras estão fazendo. Então E é engraçado, né? Como os caras estão pegando coisa da época. Eu vi a Maria Gadu cantando Como Nossos Pais. Os caras não conseguem nem produzir coisa nova, né? O negócio tá ruim aí. O que você tem a dizer sobre essa manifestação aí, tirando as ONGs, né? Que também se envolveram. Tem um monte de assunto aí, né? Pô, só faltou o Caetano cantar Pô dos Poderes. Aí realmente. Aí ia ser bingo. Então, Trelli, eu vejo assim: o sistema tá precisando dar uma resposta, tentando dar uma resposta ao tamanho da manifestação bolsonarista nas ruas. Eles têm sentido muito a manifestação popular, né, de apoio ao presidente. E eles pensaram, né, em fazer uma manifestação que tentasse mostrar uma força política. Só que a realidade é que exatamente a presença do Caetano, de todos esses artistas que, na verdade, mostram, né, a mobilização de artistas oficiais, como a gente chama, né, que é típico de uma propaganda de regimes totalitários. Sim. E aí você vê também, né, como é. O francês tem uma expressão que eu até traduzi outro dia no Twitter, que eu gosto muito, que ele fala que, eu não sei se tem em português também, dessa vez eu falei, mas é gritar com os lobos, né? Fazer todo mundo gritar com os lobos, todo mundo uivando ao mesmo tempo. Quer dizer, a ideia é uma expressão que é isso, quer dizer, você fala aquilo que é obrigado a falar, né? Mas mostra como é que essa turma tem baixo valor moral, né? Mas enfim, esses caras, a política do sistema tentou pegar esses artistas oficiais para poder resolver um problema que esses caras têm em relação às manifestações. Eles não conseguem levar o povo às ruas. Não, a presença de artistas, a presença de trio elétrico, né, de quase showmício em tudo que é lugar, de carnaval antecipado, só confirma que esses caras não têm pauta política. Então ele faz um show que a galera vai, aí vai ter um show. Eles só levam as pessoas com dinheiro, mortadela ou showmício. Não tem outra possibilidade. Então, para poder botar um número de pessoas ali, os caras fizeram esse showmício fingindo que era uma manifestação, porque foi a manifestação política pura e simples, como a direita faz, né? Pura e simples, eles não conseguem levar ninguém. Então foi uma tentativa, eu acho que de marketing, de propaganda do sistema, para tentar contrapor, né, mostrar uma força, existe uma força popular contra o projeto da anistia e etc. Que não é, né? Você vê que, para mim, só mostrou o contrário, que eles não têm força popular nenhuma, e apenas usar a máquina e a mobilização de artistas oficiais para tentar confirmar uma pauta mais fictícia deles. Né?
Não, e teve coisas emblemáticas, né? Aquela coisa do Wagner Moura com um negro segurando a sombrinha, né? Isso foi muito falado nas redes. Teve a coisa aquela menina Carol Castro na área VIP, né? Um Área negócio VIP, que é bem assim, né? A elite cultural que ganha dinheiro, inclusive daqueles pobres ali que estão que estão bancando via Lei Rouanet, via todas essas leis de incentivo, que eles ganham muita grana. E aí, só que o Kim, nos últimos 2 programas, ele mandou um negócio muito legal que eu não sei se todo mundo ficou sabendo dessas coisas. Você fez as ligações nos cartazes, né, que o pessoal produziu e tal, que era tudo super bem produzido. Você notou as ONGs que estavam por trás, algumas instituições. Como é que é isso aí, Kim? Conta pra nós. Então, no primeiro momento, eu até olhei por esse lado aí que o pessoal tava falando, né? Olha lá, tô precisando dar uma resposta à pressão dos bolsonaristas e tudo mais, pipipi, popopô. E aí, a minha visão começa a mudar um pouco a partir do momento que eu começo a olhar o que outros setores mais à esquerda estavam comentando sobre as manifestações. E eu falei, caraca, bicho, aqui tem algo um pouco mais amplo, que talvez a gente não esteja prestando atenção. Não foi de agora. E aí você tem que começar a pensar no seguinte, né? Nada é por acaso. Uma coisa é o pessoal comum, né? As pessoas comuns que saem ali compartilhando uma coisa ou outra. Mas pensa Anitta, Caetano Veloso, Chico Buarque, Djavan, Gilberto Gil. Todo esse pessoal, eles até podem sair de graça num domingo. Mas essa turma toda, normalmente tem empresário, tem agenciador, existem alguns contratos, você não pode sair assim só, eu vou cantar no final de semana. Tu que é do meio da música, Trelli, tu deve saber às vezes até melhor do que eu e explicar essa situação. Mas em linhas gerais não é um negócio tão trivial. E você vê todo esse pessoal compartilhando, banners padronizados, então você vê que teve um certo núcleo organizacional. E aí você começa a ver as arrobazinhas pequenas de quem estava ajudando nessa burocracia. A turma da mídia ninja, que só em 2024 agora recebeu em torno de 8 milhões de reais da Ford Foundation. Você tinha a turma do Nossas, que é da Alessandra Rufino, que só da turma do Soros recebeu uns entre 22 e 24 milhões de reais em 2024 da turma do Soros. Aí você vê outras ONGs ligadas, o que recebem patrocínio da Luminate, que é do Pierre Midiar, que também financia todo esse aparato de repressão e censura. Um desses grupos estava, inclusive, ajudando a convocar, que é o BRIF. O Luminate colocou dinheiro com o objetivo, porque quando o cara faz a doação, né, o granted, né, o grant, que seria a bolsa, a ONG explica, né, eu estou dando dinheiro para isso. Aí você vê, esse dinheiro está sendo dado para ajudar a implementar medidas e ações contra forças antidemocráticas no Brasil. Então tu vê, é a linguagem do sistema para perseguir a direita brasileira. Então quando tu começa a ver que isso não foi de graça, aí tu vê a estrutura, os trios elétricos que não são gratuitos, a bandeira do Brasil não é uma coisa que, se aparecesse uma bandeira gigantesca, sei lá, da União Soviética, eu nem me questionaria. Porque para mim pode ser que tenha algum sindicato aí que tem uma bandeira gigante da União Soviética. Mas eu não consigo crer que a esquerda, que queima a bandeira, inclusive do Brasil, ia ter uma bandeira gigante. De onde que saiu essa bandeira? Quem pagou por ela? E de boa também, pode pagar. Mas eu acho que vale a pena a gente saber. Mas se eles de onde fazem veio essa isso. pergunta para as de direita, deviam fazer a mesma pergunta para as de esquerda, Exatamente. né? Porque só para... Então você começa a ver que tem esses diversos elementos na mesa. Aí você começa a ver que essa questão da PEC da blindagem que eles estão falando, muita gente, esse pessoal da esquerda estava relembrando que lá atrás, em 2013, a esquerda foi para a rua e contou, inclusive, na época, com o apoio do Pedro Abramovay, que hoje está na posição de vice-presidente internacional da Open Society, mas em 2013 estava na frente do Havas. O Havas que ajudava, né, era uma época que não sei quem viveu, isso ainda lembro, fazia muito abaixo-assinado para promover agendas. Outro grupo que promoveu essa agenda na época, lá em 2013, era o Change.org, que quem criou o abaixo-assinado na época foi a fundadora do Intercept Brasil. E toda essa turma da esquerda estava contra o que eles chamavam de PEC da impunidade, que seria a mesma coisa de uma PEC da blindagem, que na época essa era a PEC 37, falava basicamente
que o Ministério Público, que deixava basicamente assim, bem explícito que o papel de investigar é da polícia, não do Ministério Público. Era para tentar, na época eles estavam falando que eles queriam impedir a Lava Jato e tudo mais. E se você pegar alguns textos, inclusive o Vladimir Aras, que é procurador, é primo do Aras, inclusive, ele tem um texto no blog dele em 2018 falando que se não fosse essa PEC 37, talvez o Ministério Público não tivesse tanto poder suficiente para você continuar com a Lava Jato. E aí você começa a olhar, né, um padrão que se repete. Lá atrás, eles estavam contra qualquer tentativa de parar o empoderamento do Ministério Público. Agora, em 2025, eles estão contra qualquer iniciativa que retire algum tipo de poder do poder judiciário. E aí, quando você sai do Brasil e você olha para os Estados Unidos, onde lá você tem, inclusive, eleições para a escolha de procurador e cargos no judiciário, Sim. é um setor que o George Soros investe muito dinheiro para ele conseguir eleger procuradores. E é um tema que o próprio Arthur comenta com frequência, a gente aqui também, de como a juristocracia vem sendo, sei lá, uma das vias escolhidas por esse novo mundo que estão tentando criar, essa nova ordem global. Porque o poder legislativo, tu tem que eleger um monte de gente a cada 4 anos, ainda tem que conseguir maioria para avançar com algumas coisas. O judiciário, tu tem uma caneta, já foi, tá decidido. E ainda mais quando tu pega algumas posições que os cargos são vitalícios. Você decide uma vez e é para sempre. Você tem lá um aliado por 30, 40 anos no poder, que realmente pode tomar medidas que nenhum outro poder da República consegue. Então você começa a ver similaridades, ciclos que vão se repetindo no Brasil, e o povo, no final do dia, caindo igual a pato, sempre sendo instrumentalizado, dia sim, dia também. E você vê que por trás de alguns dos movimentos tem coisas realmente assim, muito maiores mesmo. Não é só uma simples resposta ao bolsonarismo. E aí, essas pessoas da esquerda que estavam reclamando sobre isso apontam que um problema da sociedade hoje, e que eles atribuem ao PT, é a despolitização, onde as pessoas pararam de se questionar. Cara, de onde que veio o dinheiro? Essa pauta que ela realmente é boa, ela realmente vai trazer algum tipo de melhoria na luta pelo trabalhador, na luta, né, nessa luta de classes, do povo versus a burguesia. De onde que veio isso daí? E fica nesse bate-papo maluco, né? O Brasil vem passando por essa despolitização. Eu vejo tem gente na direita falando assim, agora tem que chamar o Gustavo Lima, sabe, o Leonardo. Eu falei, meu Deus, cara, assim, vocês fazem manifestações que normalmente sai alguma coisa dessa manifestação, nada, as notícias que saem sobre elas são sobre falas políticas que estão sendo feitas em cima do palanque, que às vezes dão direcionamento, que eles pautam determinados movimentos ao longo da semana. Aí vocês querem abrir mão disso, de um movimento realmente organizado, em prol de uma coisa maior, para as notícias na imprensa serem ao som de Leonardo, bolsonaristas pedem anistia. É isso? É isso aí. Sabe? É um negocinho que vocês estão querendo se despolitizar, porque os números são mais eficientes do que uma luta realmente, né, mais sólida. Vocês têm uma luta sólida, que toda vez que tem manifestação, vocês lotam as ruas, vocês passam um recado pro Brasil que nós estamos aqui, e aí você quer transformar isso no showmício. Então a gente está passando por um processo realmente de despolitização e emborrecimento, que é dia sim, dia também. Dia sim, dia também. E cá estamos nós, né? E o trabalho é meio... pra também ficar falando demais. O nosso trabalho aqui é meio que tentar ajudar, né, a não despolitizar tanto, né, por exemplo, explicar essa coisa da PEC da blindagem, que é um apelido que os caras, eles são bons de dar apelido, né, nessas coisas, mas a gente vem falando, a direita mesmo, vem falando há muito tempo, pô, o judiciário tá com o poder aumentado, pô, tá complicado. Aí quando você quer tirar um pouco esse poder, a própria direita, às vezes, né, MBL novo, direita, né? Eu sei. Mas algumas pessoas veem esses caras como direita, MBL novo votando contra, né? Na hora de gritar na tribuna lá, judiciário, não sei o quê, e agora os caras votam contra. É muito absurdo. Mas eu quero só terminar essa coisa das manifestações. Se você quiser falar sobre isso também, pode falar, Arthur. Mas o negócio você estava falando, eu reparei que eu não vi, talvez por culpa minha até, mas eu não vi uma
um recorte assim das manifestações com algum discurso. Eu só vi cara cantando música de 1978. O recorte era o cara cantando, o outro cara cantando, até o Wagner Moura cantando, todo mundo cantando. Não tinha um discurso falando, o que a gente quer, não sei o quê. E nas manifestações da direita, né, você vê os discursos. Você pode concordar, discordar, né, mas a discussão que acaba tendo depois da manifestação é sobre o que as pessoas falaram. Falaram isso é errado, isso é certo. Então é muito diferente, né? Opa, qual dos temas? Você botou os temas aí que Não, é só ampliou. Não, tem os dois. Eu voltei um pouco pra manifestação para falar disso, que eles não têm discurso político, é só cantoria. E o negócio da politização do Brasil, que envolve Novo, MBL. Sim. Na verdade, eu acabei de escrever, agora à tarde, na verdade, o programa que eu vou gravar amanhã do Já Economia. E não vou falar exatamente o que eu vou falar dele, mas eu vou pegar um pedacinho da análise que eu acho que tem muito a ver, talvez para a gente até entender, já que a gente está puxando o fio, um pouco de como essa consequência do Poder Judiciário, ele foi uma consequência quase que inexorável do próprio liberalismo, das políticas liberais. Porque, no final das contas, quando você pega o liberalismo per se, o que ele optou, e acho que a gente conversou um pouco isso no último, no programa do Quinto sobre justiça. Ele se funda, né, ele se fundamenta numa sociedade sem religião, né, axiologicamente neutra. Então, uma sociedade sem você, de fato, ter uma base moral comum. Então, você acaba se fundamentando o teu discurso em duas questões. Uma necessidade de um relativismo moral, então um relativismo moral, porque cada indivíduo faz aquilo que ele potencialmente pode fazer, né? Então, você pode resumir isso com aquele famoso gosto não se discute, ou é a minha verdade, cada um tem a sua verdade. Esse é um lado. E o outro lado, ele se fundamenta num racionalismo positivista, que é necessário para poder aplicar a matemática no sentido da curva de utilidade. Então você tem esses dois fundamentos da base do liberalismo, e que vai te empurrar necessariamente, então, para você construir uma sociedade que não tem a mesma ligação de valores morais, ela vai te empurrar para você acreditar ou no mecanismo de mercado ou no Estado de Direito, né, ou na lei. Então, mecanismo de lei ou mecanismo de mercado, né? E o que acontece a partir daí é que, como você não tem mais uma base moral comum, então você não tem mais um fundamento filosófico, religioso, teológico, que é a base moral que você, né, de fato, você constrói uma sociedade. Esses caras começam a ter um problema que é o fim de um senso comum de civilidade, coisas que a gente poderia resolver, ou que na teologia protestante, em alguns momentos, né, na parte política, chamou-se de soberania das esferas. Então a igreja regula a própria igreja, a escola regula a escola, alguns bairros regulam os bairros, a família regula a família. Então o que acontece? Você precisa, mas isso obviamente parte de uma base comum de moral e axiológica. A cosmovisão tem que ser a mesma, né? Tem que ser a mesma, exatamente. Aí o que acontece? Como é que você começa a resolver problemas simples? Então vou dar um exemplo mais simples, mais manjado da face da Terra, que eu falei um pouco de economia. Como é que você resolve o problema de uma ideia contraditória, não uma ideia, né? De uma política contraditória, fumantes e não fumantes? Aí o cara, numa sociedade que tem a mesma base axiológica, você resolveria isso fácil com uma questão civilizatória. Porra, é óbvio, a gente tem a mesma base moral, a gente sabe que não dá para falar na frente de criança, etc. Ou em cima das crianças, ou quando o cara tá jantando do seu lado, né? Agora, se você não tem a mesma base, você precisa a regular cada vez mais todo o comportamento humano, toda a relação humana. E para aí você precisa jogar isso tudo no judiciário. Você precisa cada vez mais jogar no judiciário. E para o grupo, então, poder... E aí o que acontece? Quando você joga isso no judiciário, você começa a ter uma legislação que é um vetor resultante de equilíbrio de poder de vários grupos. E para um grupo poder, então, influenciar mais do que outro, ele tem que dominar quem domina a lei.
né? Quem faz a lei. Então, no final das contas, a gente estava explorando um pouco isso, falando sobre outros aspectos da economia, mas eu vou fazer o ponto da PEC da blindagem. Você, com um processo natural da laicidade do Estado, da falta de um mecanismo, né, do mecanismo axiologicamente neutro, que é baseado única e exclusivamente no mercado e no direito positivista, né, onde você vai buscar o relativismo moral e o relativismo moral e a razão mais positivista como fundamento do Estado, você começa a regular todas as etapas da sociedade de forma massiva e ela fica tão pesada que ele se autodestrói. E eu me lembro que num dos nossos programas a gente até falou uma coisa que é curiosa, que a gente falou o seguinte, ó, do mesmo jeito que você tem a esquerda, o woke, falando do politicamente correto, né, e o politicamente correto é um lado da história, é o Festival de Cannes, né, de cinema, então é o relativismo moral, mas com controle de palavras, controle de linguagem. Você tem do outro lado o economicamente correto, que é Davos. Então os dois não são duas, não tem uma contradição aí, eles só são a própria filosofia se afirmando, né, na prática, porque você tem o politicamente correto, que é o que acontece, às vezes a gente está lá, o Kim, eu, no Twitter, você no Twitter, a gente faz uma crítica ao modelo liberal, vê o cara do politicamente correto e fala assim, já leu o Adam Smith? Entendeu? É a versão do, você já leu Foucault, entendeu? Já leu Foucault? Você já leu sobre a colonização, o eurocentrismo? É a mesma coisa, então você tem um domínio da linguagem. Tudo isso que eu estou te falando é porque, no final das contas, a PEC da blindagem, ela só é uma reação a um ponto que é uma tentativa do Congresso sobreviver a esse exagero que foi dado, e aí eu digo que não é só uma questão dos nossos juízes que se aproveitaram da situação e surfaram essa onda, isso também é verdade, mas é porque a própria estrutura empurra esses caras para uma super regulamentação, porque não tem base moral da sociedade que não seja axiologicamente neutra, laica, entendeu? Então você tem um problema que é uma super regulamentação de todos os aspectos da vida, inclusive do Congresso. Então tem uma hora que o Congresso, assim, a única forma de eu me blindar é fazer, e esse é o ponto, aí sim, não da bandidagem do Congresso, mas da bandidagem que não faz uma análise crítica real da situação. Porque o Congresso está falando é o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, o que vale para você vai começar a valer para mim. Porque quando o Supremo ou o STJ, por exemplo, é acusado, como tem agora um processo gigantesco de venda de sentença no STJ, e não é noticiado porque os pares se julgam. Então quem está começando a julgar o próprio STJ é o Supremo. Então há um julgamento dos próprios pares. E eles mantiveram esse segredo de justiça, teoricamente, para não atrapalhar a investigação. Toda a investigação no Brasil é dada publicidade na manhã seguinte. Aliás, diga-se passagem, como aconteceu com o Bolsonaro, antes dele ter acesso, já é dado publicidade. Então, agora, quando se trata do judiciário, todas as investigações, elas são feitas pelos próprios pares, assim como o Ministério Público. Então, você tem, quando eu falo judiciário, no todo, né? Está falando de juiz, Ministério Público e Defensoria. Então, você tem ali um cara que ele quase que é uma autorregulação. O que o Congresso está falando é, cara, a única forma de a gente começar a ter equilíbrio de poder é o que vale para você, vale para mim. Então, também, para poder ter uma independência mínima e não estar legislando com a faca no pescoço aqui, de fato, então, eu permitir que haja abertura de processos pelos próprios pares, entendeu? E deixa a democracia regular. Só que a realidade é que a esquerda, e aí eu digo, os liberais, há muito tempo, eu dei toda essa volta, estou terminando agora, mas os liberais, há muito tempo, perceberam que a única forma dos caras esvaziarem o processo político, né, dominarem o sistema do país, é o pacto que eles fizeram, e isso está escrito no colóquio de Lippmann, acho que já falei inúmeras vezes aqui no Quinto Elemento, eles escreveram isso no colóquio de Lippmann, a única forma é usar o judiciário como agente, as cortes como agente para a implementação do sistema, entendeu? Então ele vai dizer o seguinte, não, peraí, se você começar a blindar alguma coisa contra a ação do judiciário, eu, liberal, perco o meu instrumento de ação. E aí ele não vai deixar, e aí botou a mídia toda a mídia,
para estar contra a PEC da blindagem, que é a mesma mídia que não toca mais no assunto da corrupção do STJ. A mesma mídia, tá? É exatamente a mesma mídia. Não toca no assunto. Não só não toca no assunto da corrupção, como tem um monte de processos de corrupção no STF que não anda, mas os processos de liberdade de expressão, né? Quando o cara fala alguma coisa que incomoda, como foi no caso de alguns congressistas, isso anda rápido. Então, isso também é uma coisa para as pessoas começarem a perceber, que também o Kim falou no vídeo nos últimos dias. Pô, sempre quem se ferra é alguém da direita, sempre quem se ferra é alguém que tá fora do sistema, sempre quem se ferra... Pô, isso não pode ser normal, né? Então essa blindagem, de certa forma, é uma defesa que os caras estão fazendo, isso não tem dúvida. Basta ver que a gente está falando do tribunal faz, acho que 5 anos que a gente tem falado dos abusos, desde dos inquéritos da fake news. Então, falar agora que, não, mas o tribunal tem que ser o último a dar a palavra... Na mesma semana em que eles fazem o negócio da dosimetria, que o próprio tribunal já falou, não, se passar anistia, a gente cancela aqui, a gente é que manda. Então, assim, é muito surreal, porque você está falando duas coisas opostas, né? Teoricamente, o pessoal que votou contra, né? Enfim. Eu acho que falta, às vezes, leitura de Brasil para os brasileiros. Ou talvez espírito do Brasil para os brasileiros. Porque, assim, eu vou trazer um exemplo para uma fábrica. Sei lá, acho que todo mundo tem aquela visão que no Japão tudo funciona bonitinho, assim, ó, na precisão. Cara, isso é o Japão, não é o Brasil. O Brasil, assim, ó, o cara tá dando errado. Tem um cara ali que vai fazer uma gambiarra. O cara fez a gambiarra, tá funcionando, deixa lá, velho. É o nosso jeito. E aí o brasileiro olha pra essa situação e tá querendo, assim, um preciosismo. E você olha o seguinte, ó, nossa máquina tem que produzir um copo de plástico. Tá produzindo um copo de plástico? Não. Não, mas e assim, ele tá preocupado se o cálculo ali no início para produzir o copo de plástico tá certo. Tem um caminho da gambiarra que nada vai sair um copo. Talvez não um copo quadrado, um copo redondo, ou querer um copo redondo ser um copo quadrado, mas pelo menos tá sendo alguma coisa, bicho. Aqui não é o Japão, o Brasil não é o Japão, que tudo funciona, tudo bonitinho, tudo maravilhoso, tá claro. Ai, porque vai blindar fulano, ciclano, beltrano? Já não tem isso hoje? Quem é que não tá blindado nesse Brasil? Ciro Nogueira não tá blindado. Rueda não tá blindado. Kassab não tá blindado. Lula não tá, o PT inteiro não tá blindado, né? Aí agora que eles vão conseguir blindagem. Pelo amor de Deus, pô. Olha pro que tá acontecendo, deixa de ser idiota. Deixa de ser idiota. Tu tá vendo aí todo santo dia, o brasileiro vai até pra rua, ia pra rua pra reclamar que o Brasil nada acontece. Tu tá vendo que realmente nada acontece. E tu acha que não, que essa pauta é porque vai blindar os políticos. Pelo amor de Deus, olha quem tá contra. Quem tá contra olha quem é Lula. Exatamente. É a Globo. É o Supremo. Tu realmente acha que tu tá do lado certo? Porque o MBL e o Novo estão juntos? E o Moro? Então, para provar isso, teve a questão do Eduardo Bolsonaro, que foi a Carol Detone saiu da liderança, né, para deixar ele no lugar. Me corrija se eu estiver errado, Kim. E aí depois... E aí ele teria que trabalhar remotamente, obviamente, porque ele não pode entrar no Brasil. E aí o Flávio Dino desenterrou uma ação do Chiquinho Brandão, né? Que dizia que tinha que... Chiquinho Brazão, tá escrito aqui. Brazão. Brazão, que ele tinha que cumprir o mandato 100% presencial, justamente, obviamente, para impedir o Eduardo de cumprir o mandato. A PF também abriu inquérito para exonerar o Eduardo da corporação, né, da polícia. É da Polícia Federal? Isso. Puta merda. É, isso mesmo. E o Jair e os seus 3 filhos, mais 20 pessoas, ele reabriu coisa da pandemia, cara. Aquelas coisas que, inclusive, hoje em dia já estão mais do que comprovadas que eles fizeram a coisa certa. Já saiu, até a OMS já falou que várias daquelas coisas eram a coisa certa a se fazer. Jair foi condenado de racismo. Racismo, como é que é? Recreativo, não foi isso? Sim. Os caras... Enfim, eu tô falando tudo isso porque é um monte de coisa persecutória que vem do STF. Se você não tem alguma PEC que você possa... que a gente chama de PEC das prerrogativas e eles da blindagem, que você possa blindar o cara para ele poder fazer o que ele foi eleito para fazer,
Acabou, né? Antes do Arthur falar, é capaz do Arthur até falar sobre isso no comentário dele. Tempos atrás, durante o governo Bolsonaro, somente tinha a PEC 5, e aí apelidaram a PEC da vingança, que também era uma PEC que tentava colocar um freio mínimo no Ministério Público, né? Sempre assim. Mas fala, Arthur. A gente já tem alguns programas, a gente falou o seguinte, que o Brasil sofreu um golpe de Estado institucional, que é definido pelo Bonavides, já falamos isso inúmeras vezes aqui, ele definiu o golpe de Estado institucional, que é isso, é a captura das instituições, né? Então, é você simplesmente cooptar pessoas e simplesmente sujeitá-las a partir de um golpe de Estado institucional. O Brasil sofreu isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que não adianta a gente pensar sobre, hoje em dia, aspectos realmente constitucionais, procedimentos constitucionais consagrados na luta política, porque não é isso que vai acontecer. Então, assim, a gente pode fazer a coisa toda certa. Um exemplo, eu estava falando outro dia sobre essa questão, por exemplo, da anistia e depois da dosimetria, que acho que a gente vai falar daqui a pouco. Olha que absurdo. De fato, honestamente, assim, o Congresso pode legislar sobre anistia e indultos. Ele pode, tá? É constitucional, sim. O que ele não pode, aí sim, é ele mexer na dosimetria de uma pena, que é uma prerrogativa exclusiva do judiciário. Pois é, Você perguntar, exatamente. qualquer um vai dizer, não, cara, isso é exclusivo do judiciário, entendeu? Agora, aí o Brasil, como eles precisam dar algum tipo de resposta, tá? Eles querem, porque acontece, óbvio, quando a gente conta a história da Débora, quando a gente conta de tudo que está acontecendo, eles falam, cara, esse discurso é um discurso muito forte. Esse é um discurso que as pessoas não conhecem e se assustam com o que aconteceu. Entendeu? Eu, por exemplo, estava a semana passada, né, em Paris, eu passei em umas reuniões e eu contei um pouco, pessoas que não sabiam sobre isso. Contei da história da Débora, contei a história da Fátima Tubarão, contei a história das pessoas, mostrei as fotos. Eles levaram um susto, o cara falou, porra, se isso aqui valesse em Paris, metade da França ter sido presa, porque os caras, quando fazem manifestação lá, os caras quebram mesmo, entendeu? Inclusive, no dia 10 de setembro, 4 dias antes de eu estar lá, o Blocon Tu, que era um mix, né, de esquerda, considerado extrema esquerda com extrema direita, mas um movimento aparentemente apartidário, ele se reuniu e sentou o cacete, velho. Sentou o cacete, quebrou uma porção de coisa. É óbvio que os caras depois vão ser responsabilizados, mas não por crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito, entendeu? Inclusive, eles parte da manifestação deles era o impeachment do Macron e a mudança de regime. Então, a ideia, né, do vandalismo, inclusive eles, na pesquisa que eles fizeram na França, eles consideram o vandalismo como uma forma de violência legítima da manifestação política. Então, óbvio, como você vai isso no Brasil, você vai dizer assim, cara, peraí, a anistia é óbvio que é um direito do Congresso regular, e a dosimetria não, a dosimetria é uma questão do judiciário. Mas porque os caras querem e estão sofrendo muito com essa questão, principalmente das pessoas de Rio de Janeiro, eles precisam dar uma resposta internacional. Como eles não têm um instrumento, os caras invertem a lei, invertem a Constituição, violam, né, a Constituição e dizem que o Congresso pode então fazer a dosimetria, né, mas não pode fazer a anistia. E ressuscita todos os mortos, né, do que há de pior no Brasil, né, que é o Aécio, o Paulinho da Força e o Temer, que tá em tudo, né, uma coisa impressionante. Mas isso só mostra como nós fomos cooptados, como houve uma cooptação do Brasil por parte do judiciário, entendeu? Então você não tem mais, dizer que a gente não viveu um golpe de Estado institucional, vivemos. Então, dizer o seguinte, pô, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer coisa que vá contra a ordem estipulada pelo Supremo, política inclusive, não estou falando jurídica, política, ele vai usar a prerrogativa, tá, de dizer do que é a Constituição no entender dele e como ele está defendendo a democracia. Ou seja, ele vai dizer, cara, isso aqui é uma ditadura jurídica mesmo. Se eu tiver que perseguir, eu vou perseguir. Se eu tiver que censurar, eu vou censurar. Se eu tiver que oprimir, eu vou oprimir. Entendeu? Se eu tiver que fazer o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Porque no final, os caras, como a gente sempre fala, viraram donos do regime, viraram donos da instituição, viraram os únicos donos da Constituição, viraram donos da soberania brasileira, viraram dono do Estado, dono do governo, viraram os senhores absolutos do destino do país. Então, a verdade é essa, vão perseguir Eduardo, vão abrir
inquéritos passados, vão fazer o que tem que fazer para infernizar o Bolsonaro e o Eduardo, entendeu? Porque, em tese, depois desse julgamento do Bolsonaro, teoricamente acabou o armamento do Supremo. Então o que ele vai fazer? Vai começar a puxar coisa da pandemia, processo administrativo na época da Polícia Federal, vai fazer o que ele puder fazer para ir condenando o Eduardo e o Bolsonaro a crimes, a inúmeros crimes, entendeu? E dificultando cada vez mais como medida, obviamente, de reação ao trabalho que o Eduardo está fazendo nos Estados Unidos. Outro dia eu vi, inclusive, me assustou muito uma matéria que saiu de uma brasileira, você viu da brasileira que Fernanda fez uma menção ao juiz e a uma relação, né, em relação a possíveis organizações. Eu vou dizer agora porque dá medo, né? Dá os medos. Cara, a história dessa mulher é inacreditável. A mulher mora nos Estados Unidos, escreveu um negócio, o juiz aqui do Brasil, né, o Alexandre, mandou bloquear, tirar a conta. O Twitter falou que poderia fazer no Brasil, mas não podia fazer fora, porque ela tá fora. Ele mandou, então, cancelar o passaporte dela, e que ela continuou postando, ele decretou prisão preventiva atrás da Interpol. É Flávia inacreditável. Magalhães. Flávia Magalhães. Isso. Cara, dizer que isso não é o ápice, entendeu, de uma censura, e não é o ápice do regime ditatorial, é um absurdo. Agora veja, se vocês viram o último, já que estou no jabá aqui, o último GEL, Economia, eu falo, porque esse assunto é seríssimo para os Estados Unidos, não é uma mera besteira, porque isso na França começou a ser feito, e a ideia de alguns juízes franceses era uma coisa parecida com o que o Alexandre fez. Quer dizer o seguinte, que o conteúdo, a regra que vale se aquele conteúdo pode ser mantido ou não, internacionalmente, em acordos internacionais, foi assinado que é onde ele é produzido, não onde ele é consumido. Então, se ele é produzido nos Estados Unidos, a regra de manutenção, censura, é a dos Estados Unidos. Ah, mas eu consumi na França, problema é seu, entendeu? Vale a regra dos Estados Unidos porque ele foi produzido lá. Então, na França, eles tentaram inverter essa lógica e começar a censurar a partir da ideia de onde ele é consumido e não onde ele é produzido, e houve uma reação muito forte dos Estados Unidos como censura aos cidadãos americanos que estavam escrevendo conteúdos que não eram favoráveis à Europa, né? E o único cara que fez isso no mundo, além da França, foi o Alexandre, que começou a censurar os caras que moravam nos Estados Unidos, o Constantino, e depois o Alan Santos e tantos outros, a partir dessa menina, o Paulo Figueiredo, a partir desse negócio. E ele está dizendo, você está ferindo um acordo internacional, porque o acordo internacional fala que o conteúdo ele tem que ser sob a regra de onde ele está sendo produzido e não consumido. Então, quando a gente vê todo esse estado de coisas, você fala assim, cara, é óbvio que a coisa já saiu de controle, entendeu? E os jornais falam isso, né? Os jornais falam, depois que isso acabou, o STF tem que voltar pro seu lugar. Quer dizer, os caras reconhecem que saiu, a cara né? de pau, exatamente. Isso é muito surreal, né? Como se vocês são cidadãos de segunda classe, vocês bolsonaristas, vocês querem... E sendo que o Bolsonaro foi presidente durante... Eu vou contar 2 anos, porque da pandemia pra frente foi exceção, porque não aconteceu, né, muita coisa. Mas o cara não fez nada que violasse as regras do jogo, a democracia ou qualquer coisa, então não faz sentido, realmente é perseguição. E é engraçado você falar esse negócio da Flávia Guimarães aí, porque realmente foi só Magalhães, Flávia Magalhães, porque é só uma frase que ela falou, uma coisa que ela falou contra, então é liberdade de expressão mesmo. E um cara como Caetano, Gil, Chico estão lá cantando Cálice em cima do caminhão, defendendo o Alexandre de Moraes e falando não à anistia que eles receberam. Cara, é tão surreal ao mesmo tempo, é tanto elemento, não é uma coisa, tem um absurdo aqui, são 10 absurdos na sequência, né? E aí a gente vê essa
essa reunião eu queria passar pro Kim com uma pergunta agora. Essa reunião das múmias, né? Só faltou, sei lá, Ulisses Guimarães, né? Ressuscitar o cara pra botar ali no meio, uns caras assim. Porque eu tava esperando que no intervalo comercial ia passar a propaganda da Pacalolo, Samoa, Jumbo Eletro, sabe? Porque parecia que eu tava viajando no tempo com aqueles caras ali falando como se tivesse, né, saíram do nada. E aí os caras vêm com esse papo, não vamos chamar de anistia, vamos chamar de dosimetria. Você acha que isso, Kim, foi um cálculo muito mal feito? Eles realmente achavam que o bolsonarismo não tinha força, que esse movimento era um movimento fraco e que eles iam convencer as pessoas num ponto de até falar assim, não, porque num certo momento você chegou a falar assim, eles vão aprovar a anistia, dizer que é anistia, mas vai ser aquela anistia light e vão falar, não, a anistia já está aprovada, esses radicais aí estão reclamando de barriga cheia. Mas eles mesmos fizeram o favor de falar, não é anistia, é dosimetria. Ou seja, eles deram de mão beijada pra gente falar assim, então não é anistia, né? Isso aí. Você acha que foi um erro de cálculo mesmo? Ou eu acho que meio que eu acho que eles subestimaram algumas coisas. Porque assim, o objetivo deles pra mim é esse, é claro. É passar alguma coisa, porque na cabeça deles, se passar alguma coisa e o pessoal tipo a Débora ficar solto, a direita não vai ter mais o que falar. Porque agora vai ter que pedir abertamente só anistia para Bolsonaro. Está todo mundo, então assim, deixa de ser, e aí é uma afronta ao judiciário, porque não aceita que, sei lá, punidos por golpe de Estado possam ser presos. Só que quando eles tiram a palavra anistia, coloca a dosimetria, traz o Aécio, o Paulinho da Força, bicho, a coisa fica, assim, totalmente desmedida. E ainda que parte da população, ou parte do brasileiro, né, que aí eles estão votando assim, não, a direita pode até continuar reclamando, mas a Globo vai entrar em campo para nos ajudar a vender a história, que nós somos bonzinhos, que nós liberamos os presos só para manter Bolsonaro, e, enfim, placar essa narrativa dia sim, dia também. Só que eu acho que isso daí deu muito errado mesmo ao longo do processo. Você vê que essa turma costuma dar mostras em diversos momentos de não conseguir compreender a dinâmica do mundo moderno, a dinâmica das redes sociais. E por conta disso, acabam por tomar vários atropelos, né? Dia sim, dia também. O que é bom para o nosso lado, quando eles se passam. E eu acho que esse é exatamente esse caso, né? O pessoal não consegue compreender a insatisfação das ruas, a insatisfação da turma da direita, e fica aí nesse alarde de, não sei o que, aquilo outro, Bolsonaro, tudo é Bolsonaro no final do dia, né? Tudo, o grande problema é Bolsonaro, se tem manifestação, é culpa de Bolsonaro, se não tem, é culpa de Bolsonaro, se o povo vai preso, é culpa de Bolsonaro, se não vai também, tudo é Bolsonaro no final do dia. Então acho que eles perderam a mão mais uma vez. E mais do que o próprio Michel Temer, Paulinho da Força, o Congresso, o Parlamento, quem mais perdeu a mão em todo o final de semana foi o Valdemar, que ao ver todas essas movimentações, não ficou satisfeito com o fato que Eduardo Bolsonaro não ficou quieto, e aí partiu para um ataque assim absurdo, ao ponto de falar que Eduardo quer matar o pai. O que não, vai matar o pai, você não fala isso de um filho de ninguém, eu não consigo compreender, né? E aí, Valdemar deixou claro que o grande problema disso tudo que está acontecendo, inclusive dessa movimentação do Temer, do AIS e tudo mais, é o quê? É esse centrão, o que é o establishment brasileiro. Eu gostei muito do termo do ChatGPT, o liberalismo sistêmico deste país. Eles querem porque querem emplacar o candidato deles em 2026. Então a questão da dosimetria até passava por aí. A imprensa noticiou que isso daí começou a ficar... o destino da anistia foi selado em um jantar do Tarcísio com Ciro Nogueira e Hugo Mota. E, inclusive, esse foi o motivo que o Tarcísio não foi para Brasília, porque estava tudo bem encaminhado. Esse é o bom encaminhamento que o Tarcísio aí prometeu. Inclusive, o Tarcísio desapareceu, né, de novo, não fala mais nada. Ele só apareceu aí para meio que dar uma lacrada em cima do caso do Charlie Kirk, porque dá popularidade e engajamento, mas você tá vendo aí os absurdos que continuam sendo feitos contra Bolsonaro, o indiciamento de hoje do Eduardo Bolsonaro, e o grande governador de São Paulo agora, enfim, né, finge que não é com ele. Enquanto isso,
a Fundação Padre Anchieta, sei que ela é relativamente independente, tá levando hoje de novo o ministro Luiz Roberto Barroso, né? Pra ser entrevistado no Roda Viva. Então, Impressionante. é isso aí. Esse é o Brasilzão. Esse é o nosso grande governador democrático. O candidato do sistema. É isso aí. E você, Arthur? Essa treta aí, Valdemar, qual é a sua leitura? Olha só, não tem treta Valdemar com o Eduardo, né? Tem treta tem maluquice do Valdemar sabotando o próprio bolsonarismo, né? Isso a gente já falou algumas vezes. O Valdemar, ele só aparece e fala, né, sempre dando uma escorregada, que é sempre destrutiva para o bolsonarismo. Ele contribui quase zero, se não zero. Eu acho que no final das contas, o Valdemar perdeu completamente o equilíbrio, porque o sonho dele era lançar o Tarcísio e o André do Prado para o governo. Eu acho que depois de todos esses movimentos, o Tarcísio ganhou o Tarcísio aumentou ou perdeu, né, força, e isso deixou o cara totalmente Perdido. desbalanceado, pau da vida mesmo, porque esse é o sonho dele. Então ele queria pegar o Senado, ele queria usar o bolsonarismo, né? E o Eduardo tá mostrando que não é assim, entendeu? E ele deu uma cartaz, e deu a última, né? Tentando jogar agora o bolsonarismo contra o Eduardo. Se acontecer uma coisa com seu pai, a culpa é sua. A culpa não é do sistema. Ao invés dele falar isso do judiciário, entendeu? E responsabilizar o que está acontecendo com o Bolsonaro, né? E responsabilizar o judiciário, que é o grande culpado se algo acontecer ao Bolsonaro, essa é a realidade, ele vai lá e inverte, entendeu? Ele inverte e antecipa a discussão para cima do Eduardo. Então, assim, o Valdemar já perdeu a mão completamente, não é o cara que representa, não tenho dúvida, acho que ninguém mais pensa dúvida, a direita no Brasil, não é o cara que se pode contar, não é um cara confiável, não é um cara honrado, não tem o que se falar dele, não há elogios possíveis a se fazer ao Valdemar hoje em dia, entendeu? Só que o que ele tá fazendo no projeto de poder dele é a turma dele. Então é o que você pode dizer, entendeu? E obviamente pensando em marketing. E eu vou te falar, e dinheiro, né? Dinheiro. Eu vou te falar o que eu disse outro dia, até conversando. Eu não sei se mandei essa mensagem off pro Kim ou foi pro nosso super editor, mas foi por um dos dois. O que mais me entristece nesse processo é que a luta política, eu acho que ela faz parte, entendeu? E faz parte que às vezes o teu adversário, ou até mesmo nas lutas mais cínicas, né? O cara que tá no teu partido ali, ou tá do teu lado, ele sofre uma desidratação, ele se der meio que mal, pô, ele tem uma morte política, digamos assim, né? E isso faz parte do processo. Isso faz parte do processo, aconteceu com muita gente. Política é um esporte violento e sangrento, né? Então é um esporte de contato. Agora, isso que está acontecendo no Brasil, ele extrapola qualquer tipo de luta política. O Valdemar está contribuindo para uma desumanização completa do Bolsonaro, que vai deixar o Bolsonaro preso. E ele utiliza desse momento como se fosse um dado político, entendeu? Então, não sei se a gente que é muito cristão demais ou engenheiro demais, sei lá, mas assim, é dizer, cara, você tá de brincadeira, você tá usando isso como se fosse um dado político para maximizar a tua posição política no tabuleiro, que não é para resolver o problema do Bolsonaro, é para resolver o teu problema economicamente, né, sobre, cara, a pele, você pisando na pele, na cabeça do Bolsonaro. Então, quando eu olho pro Valdemar, falo, cara, é uma vergonha, entendeu? E aí eu tenho até várias críticas. Eu acho que já há muito tempo isso não é de hoje, entendeu? Eu não sei naquela manifestação de 7 de setembro, porque o Silas, né, deixou o Valdemar subir, não sei se o PL botou dinheiro lá, mas não é nem pra deixar mais. Eu dizer, cara, você não faz parte dessa família, cara. Você não é bem-vindo aqui, entendeu? Você não é bem-vindo aqui porque você não contribui em absolutamente nada e as pessoas já entenderam qual é o seu plano. E o seu plano é sórdido, é cruel, cara, cruel com o Bolsonaro, entendeu? Enfim, então eu acho que eu vou me surpreender se ele acertar alguma, não é quando ele erra. Ele erra já tá dado, entendeu? Já é de propósito. Se ele acertar alguma, eu vou me surpreender. Bom, para finalizar, então, nosso papo, que hoje só tem 3, ele fica mais curto. Mas vamos terminar com essa história da Magnitsky. Já teve mais uma
porradaça aí, né? Porque a esposa do ministro já foi sancionada oficialmente agora, né? Estavam falando disso há muito tempo. Teve aquela questão da empresa lá, da Lex, que é um belo nome, hein? Vou falar. O cara chama Alexandre e Lex em latim, para quem não sabe, é lei. É muito bom o nome, só que é igual o Lex Luthor, o que é uma coincidência ruim para ele. Mas a empresa comprou apartamento, agora o número, ó, lá vai minha memória mesmo, o Kim vai saber, é 16 milhões, é isso, Kim? 12 milhões? Acho que 12. 12 16 milhões. foi a movimentação do ano, que saiu hoje. Mas a casa que tinha sido antes era o de 12. Em imóveis, né? Uma coisa assim. Bom, enfim, muito dinheiro que não é compatível com o salário do ministro. E tá aí essa situação, né? Os caras realmente botaram mais uma e não vão parar. Eu acho que agora, como a gente estava falando em off aqui, ninguém mais, vai todo mundo até o final, né? Ninguém mais tem uma chance assim de ou o Eduardo ou o Alexandre ou qualquer um do sistema ou os Estados Unidos pararem até que alguém perca, né? Ou o cara falar, não, chega, não quero mais brincar. Eu acho que essa possibilidade é meio fora, né? O que você acha? Ah lá. Não, eu acho o seguinte, primeira coisa, tem que ver um pouco, eu só queria botar um pouco da reação que já começou a surgir, né? E até mesmo quando, não só da esposa do Alexandre, né? Mas até do Bessias, quando chorando no Twitter, né? Teve outros, né? Teve a coisa dos vistos, é verdade. Teve do visto. Mas assim, qual é a reação que começou a surgir? Por exemplo, acho que o filho da Mereitão, né? Que é os defensores, né, da mídia escolhidos pelo sistema, né, os analistas escolhidos, permitidos para intermediar as análises, mas o que ele começou a falar? Ele começou a dizer que o grande erro do Alexandre, do agora, é porque é vitimizar, porque é um ataque pessoal, um ataque à família, etc, 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 tentando fulanizar, né, no sentido clássico, a medida. Eu acho que ela não é isso, entendeu? De fato não é isso. De fato o sistema americano estava percebendo que ele estava usando, obviamente, o cartão, os dados da mulher para continuar fazendo suas aquisições, etc. E ela continuava trabalhando e usando o escritório, recebendo de empresas diversas. Então, isso é como se fosse um braço de recebimento. Agora, veja, na cabeça, e isso faz sentido, dentro até da investigação 301 que é feita lá nos Estados Unidos, o cara vai dizer assim, mas como é que um escritório de advocacia, qual o nível de isenção de um tribunal ao julgar por exemplo, uma causa americana, em que você tem a mulher, né, os filhos de um ministro da Suprema Corte que pode prestar serviços advocatícios para casos dentro da Suprema Corte. E dizer que isso não tem um viés, entendeu? Não tem pelo menos ali algum tipo de favorecimento, é uma ingenuidade, né? Muito grande, né? Me parece uma ingenuidade enorme. Então, os Estados Unidos estão tomando uma medida, para mim, extremamente técnica, só que com profunda consequência do ponto de vista financeiro, né? Porque realmente é para causar um impacto maior e mostrar que eles estão entendendo o jogo que está sendo feito e aquilo que está sendo, como ele está sendo feito, né, por parte. Agora, isso é irreversível, né? A Suprema Corte hoje, para mim, ela vai, como a gente já disse algumas vezes, ela vai escalar. Ela vai continuar escalando como escalou. Teve a Magnífico Alexandre, eles reagiram, agora teve na esposa dele, e é um aviso, eu acho que é um aviso para os outros perceberem que daqui a pouco os ministros, vai ter um maior número de ministros a serem sancionados, e depois as suas esposas também, pelos mesmos motivos. Entendeu? Só que o discurso do outro lado vai ser um discurso de vitimismo. Pô, covardia, porque ela é mulher, vai ter todo esse papo aí. Entendeu? Agora, lembre-se,
Quando foi com o filho, e eu não tô defendendo as práticas do cara, Sim, não, sim. tá? Mas quando foi com a filha do Oswaldo Eustáquio, quando foi com a mulher do Eduardo Bolsonaro, que o Xandão lá travou a conta dela, aí ninguém ficou com pena que a menina tá trabalhando, que a menina tem o blog dela, entendeu? Que ela faz propaganda, é o trabalho. Aí ninguém considerou ataque, porque é mulher, ninguém. Entendeu? Quando é com adolescente, filho de jornalista, com mulher do cara, ninguém. Agora, quando é com alguém ligado ao sistema, aí é uma tristeza enorme, né? Uma covardia. É porque eles são superiores, né? Como diz o Kim, a gente precisa comprar uma parte da Grécia para deixar eles no Olimpo lá, em cima do monte, porque é isso, né? A gente é só gente normal, eles são deuses. Só pra avisar aqui, Magnitsky, empresa da mulher de Moraes, comprou 16 milhões em imóveis. Eu tava certo, hein? Por incrível que pareça. Esse ano foi 16. E a casa que comprou, foi de 12. O único imóvel foi 12. Isso, num imóvel só. Tá certo. Agora, só botar um parênteses aqui, que eu já falei, mas eu não acho que falei no outro programa, não falei na presença do Kim. Eu tava conversando com um amigo meu, aqui na Europa, e o cara falou uma coisa que me chamou muita atenção e é absolutamente verdade. Ele falou o seguinte: no mundo inteiro, salvo 2 tipos de advocacia, né? Mas no mundo inteiro, a advocacia é uma profissão de classe média, tá? No mundo inteiro, você não tem elites financeiras vindo da advocacia, salvo nos Estados Unidos, com os grandes litígios, empresas de litígio, né? Aqueles litígios de escala, né? Que o cara faz uma empresa que poluiu a água ou o solo e afetou uma cidade e tal, não sei o quê. Aqueles coletivos, né? Os coletivos ou de grandes fusões e aquisições, via de regra, cara, advocacia é um serviço de profissional liberal classe média. Salvo exceções, esses 2 casos nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil é o único lugar que existe um número significativo de milionários vindo do setor jurídico. Ou seja, são esses números aí, 16 milhões para cá, 12 para lá, 20 para cá. E é aquela história, né? A Magnitsky, ela tem um objetivo. É realmente o cara não poder gastar. Se ele tá gastando com o cartão da mulher, eles vão ter que fazer alguma coisa, né? Se você tá pensando no objetivo final, não faz sentido, né? Assim como eles... Bom, Kim, vamos fechar com você aí. E aí? O que você acha? Você acha que daqui pra frente é só ladeira abaixo? Até resolver de uma vez. Eu acho que... porque assim, esse daqui pra frente... Lá atrás eu falava, gente, não tenham pressa que essa treta que a gente tá observando vai ser alguns meses. Eu falava isso desde o início lá de julho. Eu agora já me pergunto se essa treta vai ser só de mês ou se a gente já pode botar na escala de ano. Porque eu acho que essa confusão não vai resolver em um mês, não vai resolver em 2 meses. Eu acho que isso daí vai ficar se estendendo ao longo de 2026, vai entrar em 2027, seja quem for o presidente da República, ainda que a direita pode vencer com Jair Messias Bolsonaro, toda essa confusão vai continuar. Não tem mais volta. Eu acho que enquanto o sistema brasileiro continuar se portando da forma como se porta, vai ser isso daí, dia sim, dia também. Enquanto o mercado financeiro continuar a negar o que está acontecendo, ou tentar incorporar essa treta à sua visão, falar assim, cara, eu não vou resolver, eu vou colocar isso daqui como uma das variáveis na hora de eu tomar alguma decisão. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Quanto mais as pessoas se furtarem a discutir seriamente o que está acontecendo no país, eu acho que pior as coisas vão ficar ficando. Mais a sociedade vai se dividir, mais a sociedade vai rachar, e mais vai continuar nesse meio termo aí, né? Nessa gritaria. Grita para um lado, grita para o outro. Grita para um lado, grita para o outro. Mas você não acha que tem um caminho que possa minimizar isso? Teria, assim, tipo, a Faria Lima, esses caras... ampla, geral e restrita. Esse é o caminho da verdadeira pacificação. Porque achar que essa dosimetria ia pacificar alguma coisa, eu não sei que mundo que o cara vive, né? Não faz o menor sentido. Vai desagradar todo mundo, ao contrário. Que ela vai acabar gerando o quê? Toda nulidade, inclusive do inquérito da fake news que está aberto. E quando você volta lá para trás, quando você discutia anistia,
eles falavam que não era só anistia lá em 79. Eles falavam que também precisava do fim do AI-5, porque você terminava a anistia, mas o AI-5 estava ativo, então você podia continuar perseguindo. É o que está acontecendo. O Estadão até fez um movimento orquestrado, que primeiro publica uma matéria com a cronologia, depois chama 6 juristas, dentre eles o Miguel Reale Júnior, para criticar o inquérito das fake news. E aí coloca um ponto que eu adoro levantar quando entro em discussão com alguém. O inquérito da trama golpista, em 1 ano e meio, a polícia investigou, a polícia apresentou o indiciamento, a PGR fez a denúncia, o Supremo julgou e já condenou em 1 ano e meio. Olha a velocidade e o empenho. Já o inquérito das fake news, que também não faltou empenho, não faltou vontade, várias diligências, tem mais de 6 anos abertos. E até agora, nenhum relatório, nenhuma denúncia, mas tem censura, desmonetização, pedido de prisão, quebra de sigilo, busca e apreensão, isso daí não falta. Já tem quase 7 anos. E aí? O que é que foi provado com esse inquérito até agora? Porque Alan dos Santos tem que ser preso. O que ele fez? Qual é o crime dele? Tá entendendo? Então, assim, não tem como pacificar, não tem como as coisas melhorarem num país em que o pessoal fecha o olho pra isso. Porque a Faria Lima fechou o olho pra isso. Fica até parecendo que André Esteves tá com Alzheimer. Parece que ele não lembra quando ele foi preso. Ou, talvez, ele foi preso de forma justa. E aí ele tá falando, pô, foi preso de forma justa e, graças a Deus, o judiciário brasileiro é do jeito que é. Porque se ele acha que a prisão dele foi injusta, ele deveria estar olhando pro que tá acontecendo no Brasil hoje e se questionando, ao invés de ir lá pro evento dele do BTG Macro Day e tratar tudo na maior normalidade do mundo, né? Então, enquanto a classe econômica dominante desse país, né, que são os banqueiros, rentistas e financistas, não se movimentarem, enquanto o judiciário não fizer um exame de consciência, enquanto o Centrão ficar de brincadeirinha pela dosimetria, vai ser esse caos. Fala, Arthur, você se animou aí, falou nos Falou no financistas. Dedé. Falou no Dedé, o Arthur se curtiu. anima. Fala, quer falar Não, alguma coisa? concordo. Não, concordo com o Kim. Eu acho que das duas, uma. Assim, o Dedé tá em outro mundo. Tá em outro mundo, até porque eu acho que eles não estão vendo o que tá acontecendo no mundo mesmo. Mercado financeiro hoje. Exatamente. Não estão entendendo que houve um casamento da geopolítica com a economia. E que o mundo que eles estão falando não existe mais. Quer dizer, o mundo hoje que está ok com a interdependência, globalizado, globalista, né? Eu inclusive, um dos programas que acho que é o próximo, eu vou falar sobre economia de guerra. A gente está vivendo uma economia de guerra. Então não existe mais uma empresa que não tem fábrica, terceiriza a fábrica. Isso não funciona mais no mundo de hoje. Já acabou, assim, já está morto, absolutamente morto. Então, existe uma série de mudanças na estrutura econômica que vão estar impactando. E os caras discutindo ajuste fiscal. Os caras estão onde, entendeu? Os caras estão perdidos. E, ao mesmo tempo, eu sempre pensei nisso. Falei, cara, não é possível que o Dedé, e acho que o Kim botou um ponto razoável, porque eu sempre concordei, aliás. Falei, cara, como é que esse cara que foi injustamente preso, supondo, consegue ainda ter uma relação com as pessoas, cara, que coordenaram aquilo para que ele fosse preso, entendeu? Como o cara coordena, como é que o cara vai nessa? Então ele deveria ter uma outra postura, a não ser que é o ponto do Kim, entendeu? O ponto do Kim vai que o cara não foi Fez justo, o acordo, né? ali. Ele fala, não, toma aqui, brigadão por ter resolvido minha vida, agora eu vou retribuir. Pode ser. Eu acho que, eu espero que esse tombo que as 3 múmias receberam, né, o Aécio, o Temer e o Paulinho receberam esse choque de realidade, que a galera da Faria Lima receba também, porque é o que você falou, eles não estão percebendo que esse movimento é muito maior do que meia dúzia de bolsonarista aqui, né? Tanto é que o Eduardo tá lá fora e tem apoio.
poderia não ter, né? Poderia estar lá, se fosse um governo Biden, por exemplo, não teria. E porque é uma questão mundial, eles estão vendo essa juristocracia, eles estão vendo esse movimento de censura mundial, tem muito mais coisa ligada, e o mercado financeiro, com as ligações, né, seja direta ou indireta, com essa movimentação do crime organizado, né, movimentação de dinheiro do crime organizado, o mundo inteiro está vendo isso, as coisas estão mudando de uma forma muito rápida, e às vezes eu acho que pode estar acontecendo com os caras da Faria Lima a mesma coisa que aconteceu com esses três. Eles não perceberam a realidade quando eles botaram a banda deles na rua, eles tiveram um choque de realidade que viram que não era bem assim. Talvez o Dedé e a sua turma tenham esse mesmo choque. Ou não, né? Vamos ver. Ou não, a ver. A ver. É isso aí. Muito bem, este foi mais um Puxando Fio, muito bom. Gostei do papo hoje, espero que vocês também tenham gostado. Vocês não deixem de comentar, não deixem de compartilhar. Eu e o Arthur somos dois que a gente lê tudo que vocês comentam em todos os programas. O Kim eu não sei, mas o Arthur e eu sei que a gente lê porque a gente comenta nos bastidores. Então vocês fiquem ligados aí, não deixem de comentar, de compartilhar, de ir lá no Instagram também. Nosso conteúdo do Instagram é diferente, é outro tipo de conteúdo, então é legal você também acompanhar, porque tem coisa que não sai aqui, que tá lá e vice-versa. E é isso aí, muito obrigado, até a próxima.